Fala galera, Alexandre Kise e hoje temos novidades dentro do nosso cenário. Acabei de receber a Canvas Pro 16, que é um display da Ruion, super legal, utilizado por vários artistas, ilustradores e tantos profissionais que trabalham com Photoshop. Meu objetivo aqui hoje é mostrar as principais funcionalidades para que você conheça um pouquinho mais sobre essa nova realidade que é trabalhar com uma tela interativa. Vamos lá, vamos em frente, vamos entender cada uma das funcionalidades? Bora lá! Apesar da Canvas já estar aqui em cima da mesa, eu quero mostrar para vocês todos os passos. Ou seja, a partir do momento que eu tirei ela da caixa, como é que funciona e tudo mais. Então vamos lá. Primeira característica, a gente tem aqui o display. Cara, um acabamento maravilhoso, super legal. E ele acompanha uma base. Essa daqui é a base que vem junto com o produto. Então você vai perceber o seguinte, ela vem e permite que você posicione ele com alturas diferentes. Então você pode abrir, ela tem essa primeira divisória, tem uma basezinha aqui embaixo que vai servir de apoio e você pode colocar ela aqui em cima, inclusive em regulagens diferentes. Então o que eu vou fazer? Vou trazer para essa segunda opção e como eu já tinha feito antes a instalação, eu vou deixar exatamente no ponto que eu quero. Então a base já foi inserida prontinha. Na sequência, pego o dispositivo, coloco ela em cima, lembra que eu tenho aquele suporte, aquela basezinha aqui embaixo? Ótimo, então ela já foi colocada. Nesse caso, não existe assim uma posição certa, mas sim aquela posição que melhor atende à sua maneira de trabalhar. Por isso que eu achei muito legal pensar que essa base vem com regulagens diferentes, porque cada artista tem uma maneira de trabalhar. Isso significa que ela vai se ajustar a você, permitindo o máximo conforto. Perfeito. Na sequência, o que eu tenho aqui? Olha, uma base e a caneta. Vamos começar falando sobre a base. A base, ela acompanha 10 pontas, inclusive já vem com uma pinça internamente. E qual é o objetivo da pinça? Que se você tiver que fazer qualquer troca das pontas, você possa simplesmente pegar e fazer esse ajuste automaticamente. Então, super fácil, não tem segredo. Então assim, ó, coloquei, girou, travou. Ótimo. Vamos falar sobre a caneta agora, olha. Uma caneta super legal que acompanha o produto, um acabamento realmente muito bom. Também vale destacar que a caneta também não precisa de pilha. Então, ou seja, eu vou trabalhar com ela sem problema nenhum. Então, 10 pontas, canetinha independente, tudo certinho. Vamos falar do cabo agora. De um lado eu tenho uma ponta USB-C que vai ser conectada ao display e da outra 3 ramificações. Uma ponta que é responsável pela parte de energia, que é a alimentação do produto, um cabo HDMI que pode ser ligado direto no seu computador e um USB. No meu caso, como eu estou utilizando o MacBook Pro, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho um adaptador, então eu vou pegar e conectar a parte do HDMI, vou pegar o meu cabo USB, fazer essa conexão também e, por fim, fazer a conexão de alimentação. O que eu achei muito legal na parte da conexão de alimentação é que você faz esse plug e depois, quando você gira, ele tem uma trava, o que permite maior consistência e segurança quando você estiver utilizando o produto. Então o que eu vou fazer agora é fazer toda a conexão e a gente já volta para continuar. Afinal de contas, ligar a mesa pela primeira vez é uma emoção única. Vamos lá? Ok, tudo conectado, certinho. Vamos fazer a apresentação do display? No centro do display, do lado esquerdo, as teclas. A primeira permite que eu ligue, teclas expressas, que são os Express Keys, um touch. Mas é importante falar que se você é destro ou canhoto, o que acontece? Eu posso simplesmente rotacionar a mesa e posicionar. Depois eu faço os ajustes pelo software e está tudo certinho. Vamos ligar nosso display, eu aperto o botão, opa, já acendeu. Cara, que legal! Confesso que é sempre emocionante ligar pela primeira vez qualquer dispositivo, dá até aquele arrepio, né? Quando você recebe um brinquedinho novo, legal, ó. Tela já conectada, e aqui vem a primeira característica que é super importante que eu comente com vocês. Vocês sempre me viram trabalhando com as mesinhas gráficas. Inclusive tem um review da Ruion, da 1161, aqui no nosso canal, que é super legal e é que eu tenho utilizado no dia a dia. Qual a principal diferença entre os dois produtos? Primeiro, quando eu estou trabalhando com uma mesinha digital, e por isso você vai me ver falando mesa o tempo todo, quando na verdade esse carinha aqui é um display, o que acontece? Falando da mesa, eu estou trabalhando com ela e eu tenho um monitor na minha frente. Nesse caso, com display, ele não é um computador, ou seja, é necessário que ele esteja conectado ao meu computador, que é o que eu tenho aqui do lado.
Porém, é interessante que ele já é uma tela, e essa tela é uma tela interativa, que ela permite o trabalho o tempo todo. Como é que eu vou fazer para trabalhar agora? Vou usar uma outra característica que é, a Ruion manda para vocês uma luvinha personalizada, certinha, que é para você trabalhar com mais conforto. Porém, eu ganhei do meu amigo Santriani uma luvinha personalizada. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Photoshop Conference, Photo Pro, material de primeira. Então eu vou fazer o quê? Vou já vestir a luvinha. Sam, valeu, hein? Essa aqui é para você, cara. Ó, e daí ela permite que eu trabalhe deslizando a mão com mais conforto. Pego a mesa, posso digitar, super fácil. Beleza, vamos em frente? Quem que eu tenho que fazer agora? Tenho que abrir o Photoshop, certo? Vamos fazer nosso reconhecimento, então, a partir de agora. Você vai perceber que quando eu estou trabalhando com a caneta, e aqui é importante falar todos os detalhes, então, mais uma vez, a canetinha não tem pilha, ela aceita até 60 graus de tilt, ou seja, a inclinação da caneta também é outro ponto que favorece o produto, dependendo do traçado, você consegue simular a sua brincadeira em cima de um pincel chanfrado, por exemplo. Além disso, antes de chegar na mesa, eu já tenho a sensibilidade. Estão percebendo aqui embaixo que ele já reconheceu tudo certinho? Isso faz parte do nível de pressão que acompanha a caneta. São 8.192 níveis de pressão. Isso significa, então, que quando eu clicar na tela, é como se fosse clicar o mouse. E conforme eu vou traçando e vou colocando mais força, o que ele faz? Ele coloca maior intensidade. Vamos fazer o seguinte, vou aumentar os brushes. E como é que eu posso fazer isso? Utilizando as teclas tradicionais que eu tenho de colchetes, ou o touch. Você vai perceber que dentro dessa parte do touch, ó, se eu coloco ele para cima, ele aumenta o tamanho. Se eu coloco para baixo, ele reduz. E você pode controlar essas configurações? Sim, dentro da Ruion, muitas das funções podem ser personalizadas. Se eu clico nesse último botão na parte de baixo, ele vai escrever aqui Scroll, ou seja, eu posso fazer a navegação dentro do meu arquivo, eu posso controlar características do zoom ou ajustar o tamanho do brush. Então agora que eu ajustei o tamanho do brush, vamos fazer o mesmo traçado, olha, sutil e forte nesse momento. Então eu posso trabalhar tanto com o tamanho, como eu posso trabalhar com opacidade. Lembrando que a qualquer momento eu posso entrar no painel de Brush Settings e falar para o aplicativo o seguinte, eu quero controlar o tamanho a partir da pressão da caneta. O Photoshop tem hoje praticamente 250 recursos que são compatíveis com a caneta e que são habilitados a partir do uso dela, seja numa mesinha, seja num display. Isso significa pressão, rotação, inclinação, tilt. Tudo isso pode ser configurado dentro desse painel. Legal. Painel pronto, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui no meu cantinho. Ótimo, perfeito. Já está lá salvo. Vamos continuar então o nosso trabalho. Vamos entender um pouquinho mais dessa função que a gente tem aqui. Vou reduzir o tamanho do meu brush nesse momento. E a gente está falando que esse display, né, justamente o Canvas Pro 16, ele é um display de LCD. Ele tem 15,6 polegadas. E como é que você faz para descobrir esse processo? É na diagonal. Então imagina o seguinte, de uma parte até a outra são 15,6 polegadas. Outra parte importantíssima de ser analisada é o que a gente chama de taxa de resposta. O que significa isso? Percebe que assim, eu venho aqui e faço um traçado. Olha como ele é rápido ao responder. Então essa é a taxa de resposta. Essa é uma característica, inclusive, super elogiada dentro da Canvas. Porque quando o ilustrador está fazendo o seu trabalho, então ele vai lá, vai fazer algum tipo de ilustração certinho, você vai perceber que ele quer ter essa facilidade, como se ele estivesse realmente desenhando no dia a dia em cima do papel. E a gente consegue reproduzir todas essas características, uma vez que eu posso definir a intensidade, a força e todas essas informações simplesmente ao clicar na mesa. Então, literalmente, é uma experiência onde você pega tudo que você faz hoje em cima do papel, de uma tela, e consegue trazer essas funções para dentro da mesa e, dessa maneira, digitalizar todo o seu traçado. Já falando sobre resolução, a gente está falando de uma resolução de 1920 por 1080. E outra coisa legal é, esse cara aqui suporta quem? O espaço de cor sRGB. Então isso permite mais confiança trabalhando, principalmente hoje com esse grande volume de imagens sendo colocadas nas redes sociais. Cara, o sRGB é o padrão que a gente encontra e ele já está 100% apto para que você tenha fidelidade de cores também.
Agora nós vamos falar sobre quem? Sobre esses botões que a gente tem colocado, ó, aqui no cantinho. Cara, tô gostando de desenhar isso aqui, tô me divertindo com essa mesa. Vamos lá, teclas expressas. São várias as funções, então eu posso, por exemplo, o último botão está trabalhando com a parte de undo, mas isso pode ser configurado dentro do meu aplicativo. Então, aonde você vai encontrar essa informação? Eu vou esconder o Photoshop, vou abrir aqui a minha parte de software, vou abrir o aplicativo que acompanha, que é justamente o driver, e você vai perceber que ele já colocou aqui embaixo, ó, que esse dispositivo está conectado. A partir daí, eu venho na parte de Press Keys ou Express Keys, que são essas teclas rápidas, onde eu tenho cada uma delas. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira é B, que é justamente a ferramenta de pincel que a gente tem dentro do Photoshop. Mas a qualquer instante você pode mudar. No que você clica em cada uma delas, ele vai trocar a configuração que eu tenho aqui, olha. Aumentar e diminuir o tamanho do brush, características de touch, e você vai perceber que o touch tem informações diferentes que podem ser também personalizadas, outras funções na parte de baixo, até que a gente chega na nossa tecla de função. Depois eu tenho a parte de estilos, onde ele vai controlar características, mais uma vez, da nossa caneta, que está inserida aqui, onde eu posso definir a pressão e fazer os testes todos. E você pode, a qualquer instante, aumentar ou diminuir essa curva sem problema nenhum. Além disso, no final, eu posso salvar essa configuração, o que é bem interessante. Vamos para a área de trabalho. Então vamos lá, como eu disse, ó, resolução de 1920 por 1080, ele mostra todas as funções do display e inclusive vem uma área aqui embaixo chamada Monitor Calibration, ou seja, eu posso fazer a calibração desse monitor, o que é muito recomendado para que você tenha mais precisão. E é importante destacar que eu não estou falando aqui da calibração de cores nesse momento, mas sim a calibração da posição da caneta em relação à tela. Então eu clico nesse botãozinho, ele aparece uma mira com ponto vermelho. Eu vou fazer o quê? Clicar em cima do ponto vermelho. Inclusive, recomendo que você faça isso logo na instalação do produto. Dessa maneira, você vai ter certeza que começa já trabalhando super calibrado e com a sua maneira. Ok. Por último, About, o que eu posso fazer? Ó, exportar as configurações e a partir daí eu já tenho a minha mesa personalizada e se eu precisar instalar o aplicativo futuramente, eu só faço o quê? Eu importo as configurações. Então vou dar o Apply, já consegui tudo certinho, fecho, legal. O que a gente pode fazer? Voltar para o Photoshop, continuar a nossa brincadeira aqui dentro da mesa. Vou só fazer uma brincadeira aqui e passar um traçado rápido em cima de uma imagem. Já tenho a minha foto aberta, deixei pronta a estrutura, então tem a foto, uma base branca e os traços. Nesse layer de traço, com a ferramenta já selecionada de pincel, eu vou começar a fazer o quê? Olha, o traçado em cima da imagem. Então eu consigo ir brincando em cima dessa foto, transformando ela em cima de um desenho. Mas como você está percebendo aqui, olha, a brincadeira é muito legal, mas está faltando quem? Um pouquinho de habilidade, né, galera? Por isso, deixa eu dar uma outra dica que é super jóia, quando você quiser pegar uma imagem até transformar ela numa ilustração, olha o que eu vou fazer. Vou habilitar mais um layer, vou pegar uma ferramenta chamada Art History Brush, que é uma ferramenta super legal dentro do Photoshop, onde você pode controlar traçados diferentes. E a partir daí, quando eu vou aplicando em cima da foto, ele faz a aplicação de um brush artístico. Controlando o tamanho desse brush, você pode definir mais ou menos informações. Agora, o que mais me impressionou aqui é a velocidade de resposta que eu tenho da mesa fazendo uma brincadeira como essa. Deixa eu trazer um pouquinho mais de detalhe. O que eu vou fazer? Ó, brushes menores, trago um pouquinho mais de detalhe aqui nos olhos. Perfeito. Talvez um pouquinho aqui na face, aqui na parte de baixo. Em alguns detalhes que eles fariam o contorno. Joia, já tenho a imagem. O que está faltando? Assinatura. Então vamos lá. Nova camada. Pego a informação, ó, o pincel aqui nesse cantinho. Coloco aqui, ó, a ler. Beleza, já deu para se divertir, né? E aí, espero que você tenha gostado de conhecer as funcionalidades desse display da Huion, que é justamente o Canvas Pro 16. Deixa seu joinha no vídeo, não se esquece de inscrever no canal, alerta do sininho. Assim, sempre que tiverem novos tutoriais, você vai ser o primeiro a ser avisado. Estou te esperando no próximo. Valeu!